Amém. Que alegria estar na igreja, Senhor. Obrigado porque Tu nos colocaste na vida da igreja. Que alegria inefável termos a Cristo e a igreja. Nós Te louvamos, Senhor. Abençoa a reunião desta noite. O Senhor nos fala mais uma vez. Nós valorizamos a Tua palavra. Esse é o nosso legado. Na vida da igreja, Tu nos deste a Tua palavra. Ó Senhor Jesus, abrimos a Ti nossos corações. Que a Tua palavra possa mudar o nosso viver. Que tenhamos verdadeiramente um viver da igreja, com alegria, com fogo ardendo dentro de nós. Senhor, não queremos correr com a tocha apagada. Queremos que a nossa corrida tenha um sentido diante de Ti. Abençoa todos os irmãos, abençoa as famílias, abençoa as igrejas. Muito obrigado, Senhor. Amém. É um privilégio estar aqui com vocês outra vez. Hoje eu vim mais cedo almoçar com os irmãos, com os cooperadores aqui da região. E daí os irmãos falaram, né, que estavam pensando em ter essa comunhão com os cooperadores já faz algum tempo, sem pressa. Então a gente, depois do almoço, ficou conversando. Todos nós somos muito ajudados. E daí os irmãos falaram que queriam aproveitar também para a gente poder ter uma palavra com a igreja. E também essas reuniões que acontecem cada 2 meses, regionalmente. Então dessa vez vai ser lá em Cravinhos. Louvado seja o Senhor. Claro, lá o número de lugares é limitado, então nem todos poderão ir. E a gente estava conversando justamente sobre essas coisas e falando bastante sobre a vida da igreja hoje. O que significa estar na vida da igreja? Para mim, quando falamos da vida da igreja, a igreja de Ribeirão Preto realmente se destaca. Porque foi aqui que tudo começou. Nessa mudança, o começo verdadeiro, na verdade começou bem antes, começou nos anos 60, em São Paulo, em Brasília, em Belo Horizonte, mas realmente deslanchou quando o Senhor começou a sua obra aqui em Ribeirão Preto. Daí houve uma mudança muito, muito forte e o Senhor começou a avançar de uma maneira muito rápida. Então, a igreja de Ribeirão Preto tem muito a ver com o nosso legado, com a nossa história. E nós não podemos ignorar isso. E logo depois da conferência de setembro, houve a primeira conferência regional, daí Miguel e eu estivemos aqui. Eu não sei se vocês se lembram o que foi falado naquela reunião. Ali nós revisitamos a visão da igreja. Nós falamos sobre vários itens do que é a igreja, na sua definição. Nós explicamos para os irmãos que hoje na igreja nós temos a palavra da sabedoria e nós temos a palavra do conhecimento. A palavra de sabedoria é principalmente falada pelos profetas, que recebem uma revelação da parte de Deus, recebem uma visão, e eles falam essa palavra a partir do seu espírito. Na verdade, tudo tem que ser falado a partir do espírito. Mas, na palavra de sabedoria, tem a revelação da parte de Deus, é uma palavra inspirativa, que inspira os irmãos. Quando a gente ouve essa palavra inspirativa, a nossa vida muda. A gente quer se consagrar para o Senhor, a gente se arrepende. Não é meramente ter essa palavra no conhecimento, na mente. A gente é tocado no espírito. Mas também tem outra palavra, a palavra expositiva. A palavra que nos traz o conhecimento. E esse tipo de palavra também é muito, muito importante. E essa palavra é falada pelos mestres. Se vocês olharem para o versículo de Atos capítulo 13, o que fala ali? Ali, de uma maneira bastante notável, fala o seguinte: ora, havia na igreja em Antioquia profetas e mestres. Isso é uma igreja normal. Uma igreja normal é uma igreja em que há a palavra de revelação, a palavra de sabedoria. E em segundo lugar,
a palavra do conhecimento, a palavra que os mestres falam para ensinar. Então nós na igreja precisamos de inspiração, precisamos de encorajamento. Essas palavras são os profetas que falam. Mas também precisamos de ensinamentos, conhecer a Bíblia, o que significa cada versículo. O que significa, por exemplo, o irmão Pedro Dong tem falado muito sobre os ternos afetos de misericórdia. O que significa essa palavra ternos afetos? No grego é splanknon. Significa entranhas. Eu tenho pregado muito sobre a palavra splanknizomai, que é entranhar. Por isso também existe a palavra entranháveis afetos. Vendo Jesus as multidões, em Mateus 9:35, se compadeceu delas. Então, isso aqui é ensinar. Hoje na vida da igreja, devemos ter a palavra, devemos estar no Espírito, conhecer o Espírito, mas também nós precisamos da parte humana, da misericórdia, do perdão, do afeto, da afeição, do carinho, da amizade. Tudo isso é a parte humana, que muitas vezes a gente se torna espiritual demais, parece anjo, uma igreja só de anjinhos, né? A gente quer uma igreja só de anjinhos, depois descobre que tem um monte de diabinhos. É por isso que existem as brigas. Então, naquele dia aqui em Ribeirão Preto, no sábado à noite, eu dei uma palavra do conhecimento. Expliquei o que é a igreja. Então fiz uma rápida definição dos 9 itens do que é a igreja. A igreja é o corpo de Cristo. A igreja é a obra-prima de Deus. A igreja é o novo homem. A igreja é o reino de Deus. A igreja é a família de Deus. A igreja é a habitação de Deus no Espírito. A igreja é a noiva de Cristo. A igreja é o guerreiro corporativo, o exército de Deus. E a igreja é o candelabro de ouro. E em todos esses itens, por que Deus revela esses itens na Bíblia para definir a igreja? Em todos eles tem um pensamento central, uma ideia central de que a igreja não se pode dividir. Então naquela noite o que nós tentamos ensinar para os irmãos é o que significa a palavra igreja. É eclesia, é a assembleia dos que foram chamados para fora. Deus chamou alguns para fora da sua situação, para fora da sua condição. Hoje à noite, por exemplo, a igreja está reunida aqui. Eu creio que nem todos tinham vontade de vir. Mas Deus chamou você para fora da sua situação. Alguns estavam com dor de cabeça, não queriam vir. Alguns têm parentes em casa, talvez não queriam vir. Sabe, qualquer coisinha sempre nos perturba. A gente já pega desculpa, já não vai para a reunião. Mas Deus chamou você para fora. Talvez você estivesse triste por uma situação que aconteceu. E Deus chamou você para fora da sua tristeza. Isso aqui é a definição da palavra eclesia, igreja. Nós demos aquelas 9 definições, mas depois nós falamos algo muito importante, que é a revelação do aspecto universal e local da igreja. Eu tenho tido muito encargo ultimamente sobre isso. No seu aspecto universal, a igreja é ideal, é bonita, é linda, é celestial. Não está limitado ao tempo e ao espaço. Mas você não sabe onde é que está essa igreja. Essa igreja é a igreja como Deus a vê. A igreja está cheia de Cristo. E Cristo, vocês sabem, no dia do Senhor, quando a gente parte o pão, Cristo é representado pelo pão que está aqui sobre a mesa. É um pão asmo. Isso eu também falei naquele sábado aqui. É um pão sem fermento. Só Cristo é sem fermento. Ele foi julgado, ele foi tentado em todas as coisas. Na conferência de jovens, foi falado para os jovens, a Bíblia fala em Hebreus que ele foi tentado em todas as coisas. Você acredita nisso, que ele foi tentado em todas as coisas ou não? Agora deixa eu perguntar para você. Não se choquem, por favor. Se ele foi tentado em todas as coisas, eu pergunto, ele foi também tentado na questão sexual ou não? Uau! Foi. Maria Madalena estava lá. Existe hoje teorias, né? De que Jesus... Isso aqui são coisas que o pessoal fala aí, mas não, irmão, não entre nessa que realmente, porque senão sua mente vai entrar em parafuso. Existe hoje livros que falam que Jesus teve um filho com Maria Madalena, não sei o que lá. Irmãos, eles questionam todos os personagens da Bíblia. É para tirar a nossa fé da Bíblia.
Mas a Bíblia fala claramente, ele foi tentado em todas as coisas, mas sem pecado. Por isso que nós temos hoje um sumo sacerdote, que pode interceder por nós. E pode nos livrar de todas as tentações. Louvado seja o Senhor. Então, Cristo é sem fermento. Aquele pão asmo que está sobre a mesa, representa Cristo. Mas e quando chega... E esse Cristo está relacionado com a igreja universal. A igreja dos vencedores. A igreja que está em Hebreus, a igreja dos primogênitos. A igreja gloriosa, sem mácula nem ruga. Mas olha para mim, olha para você. Hoje estamos cheios de mácula e ruga. Por isso nós precisamos hoje da lavagem da água pela palavra. Que fala em Efésios capítulo 5. Então, na festa da Páscoa, eles celebravam a Páscoa no primeiro dia. Depois, 7 dias seguidos, eles celebravam a festa dos pães asmos, sem fermento. 50 dias depois, eles celebravam a festa de Pentecostes. E o que aconteceu no dia de Pentecostes, amados irmãos? O que aconteceu? A igreja foi gerada. A Páscoa representa o dia em que o Cordeiro de Deus foi sacrificado, que o Senhor Jesus foi crucificado. E 50 dias depois, vem a festa de Pentecostes, em que foi gerada a igreja. Jesus foi crucificado, ele ressuscitou e ficou com os discípulos mais 40 dias. Daí falou para eles ficarem em Jerusalém. E eles ficaram mais 10 dias. E no 50º dia, que são exatamente os 50 dias, sabe, Pentecostes. Pente, vem da palavra penta, que significa 5 vezes. O time que é pentacampeão, é campeão 5 vezes. Pentecostes é 50 dias. Naquele dia a igreja foi gerada. Se você for lá para Levítico, e você ler a descrição do que eles tinham de comer no dia de Pentecostes, você cai para trás. No dia da Páscoa eles tinham que comer pães asmos, sem fermento, porque representa Cristo. E eu falei isso para os jovens, na conferência de jovens. E no dia de Pentecostes, Deus deu ordem. Vocês agora vão fazer 2 pães, não é um pão só. É 2 pães. Mas pasmem, 2 pães com fermento. Por que é com fermento? Porque o dia de Pentecostes representa o dia em que a igreja foi produzida. E quando a igreja foi produzida, havia 2 povos que compuseram a igreja. E esses 2 povos são representados pelos 2 pães. O primeiro povo era o povo judeu. E o segundo povo era o povo gentio. E por que são 2 pães com fermento? Porque os povos que compõem a igreja são pessoas com pecado, com falhas, com defeitos. Nós fazemos parte desses 2 pães. Só Cristo é sem fermento, mas nós temos fermento. Eu falo isso, irmãos, porque hoje eu vou falar um pouquinho sobre a vida da igreja. Eu falei para os irmãos, essa série de mensagens sobre a vida da igreja, talvez tenha umas 10, 12 mensagens. Então hoje à noite vou falar mais uma. A vida da igreja ainda não é ideal. Mas muitos esperam uma vida da igreja ideal. E ficam decepcionados quando vê alguma coisa acontecer na igreja. Daí vão embora. Ah, não fico aqui não. Vou embora. E vai para outra igreja, entre aspas. No começo é uma lua de mel, depois ficam decepcionados de novo. É decepção após decepção. Por quê? Porque a igreja é composta de 2 pães levedados. Mas quem tem a visão da igreja, por isso que eu tenho tanto encargo com a questão da visão da igreja. Quem tem a visão da igreja, jamais sai da igreja. Daqui não saio, daqui ninguém me tira. Eu quero dizer para vocês hoje à noite, amados irmãos de Ribeirão Preto, que nós não estamos, eu falei isso bem forte para os jovens lá na instância.
Nós não estamos em mais uma igreja. Aqui não é mais uma igreja das 30 mil que existem hoje. Nós estamos na igreja. Esse é o único lugar. E a visão, eu passei aquele sábado que estive aqui. Falei sobre a diferença entre o fundamento da igreja e o terreno da igreja. O fundamento é Cristo. Paulo falou em 1 Coríntios capítulo 3, que ninguém pode lançar outro fundamento que não seja Jesus Cristo. Hoje, se você visita qualquer igreja evangélica, você vai ver que o fundamento de todos eles é Cristo. Onde está a diferença? A diferença não está no fundamento. A igreja está no terreno. O terreno da maioria das igrejas evangélicas hoje é uma certa doutrina. Uma igreja tem um nome por causa de uma doutrina, de uma verdade, ou o nome de uma pessoa. Igreja, mas nessa palavra tem o nome da pessoa. Ou o terreno da igreja é o louvor. Nós temos irmãos e irmãs no nosso meio que saíram do nosso meio para ir para reunir em outros lugares, porque eles encontraram um lugar onde o louvor é melhor. Mas irmãos, graças ao Senhor, nosso louvor está melhorando, né? Nosso louvor está melhorando. Está melhorando. Dessa vez, rapaz, não compre aquele DVD da gravação que houve. Fizemos uma gravação ao vivo. Não é show. O Miguel naquela noite ficou bravo. Aquela parte que ele falou saiu do DVD. Não, rapaz, Miguel ficou bravo. Isso aqui não é um show gospel. Ficou bravo. Porque tinha irmãos lá, irmãos filmando, tirando foto. Miguel falou, aqui estamos aqui para adorar a Deus. Isso aqui é uma reunião de louvor e adoração. Não é um show gospel. Rapaz, depois disso todo mundo tremeu. Então as primeiras músicas, antes de ouvirem, estavam bem assim. Parece que amarrado. Depois soltou de novo. Louvor, olha aqui. Por que eu amo? Porque os irmãos quiseram gravar um DVD com os irmãos cantando na plateia. Não é só os vocalistas cantando. Ou os vocalistas estavam cantando, você ouvia toda a plateia cantando. Aquilo me leva lá para o céu. A melhor gravação de música é quando você ouve os irmãos cantando. Então, a nossa base, será que é o nosso terreno? Será que é o louvor? Porque se for o louvor, no momento que eu encontrar um louvor melhor, eu vou para lá. Será que o nosso terreno é que eu não tenho... Nenhum irmão me ofendeu? Aqui ninguém me ofendeu, então eu fico aqui. No momento que o Tim me ofende, eu vou embora. Não. Deus mostrou claramente que na Bíblia, por isso que Deus é sábio. E isso eu ensinei para os irmãos vários métodos para estudar a Bíblia. Existe o método comparativo e esse é o método exaustivo. Você procura todas as ocorrências na Bíblia, todas as citações. E quando há uma regularidade, sem exceção, é porque Deus quer transmitir uma mensagem para você. O único terreno que Deus reconhece na Bíblia para a igreja é a localidade. Por isso que na Bíblia, em todos os casos, sem exceção, quando a igreja é mencionada no singular, é o nome de uma cidade. Não existe igreja A, de uma doutrina, de um nome de uma pessoa, ou de um nome qualquer. Igreja A, igreja B, igreja C. Não existe. Igreja Alfa, Bravo, Charlie, Delta, Echo, Foxtrot. Não. O nome da igreja. Sempre que a igreja no singular é mencionado, é sempre relacionado a uma cidade. Por quê? Essa é a sabedoria de Deus. Eu não gostei do louvor aqui. Sinto muito. Onde é que você mora? Moro em Ribeirão Preto. Então vai ter que aguentar. Mas os irmãos tratem de melhorar o louvor, tá? Tá melhorando. O irmão me ofendeu. Onde que você mora? Ribeirão Preto. Sinto muito. O seu lugar é a igreja em Ribeirão Preto.
Quando fala igreja de Ribeirão Preto, não quer dizer só quem está dentro desse local. É aquele que tem a visão de um corpo, uma só igreja. Não existe barreiras entre nós. No passado, irmãos, nós fomos muito arrogantes. Hoje eu tenho muita paz. No passado eu não conseguia me reunir com pastores, estar no meio deles. Hoje eu reúno com eles, tenho uma paz tremenda. Eu sinto que realmente sou um com eles. Isso é uma barreira que o Senhor conseguiu derrubar dentro do meu coração. Mas nós temos a nossa identidade. Isso é importante. Então Deus usou o Antigo Testamento para esclarecer isso. Então quando eu estive aqui, naquele jantar que houve com os pais, eu compartilhei muito forte para os irmãos. A minha viagem para Israel, com os irmãos, no final de novembro do ano passado, iluminou os meus olhos. Eu vi, queridos irmãos, a questão da identidade. Eu vi o que Jerusalém representa para os judeus. Por isso que em Deuteronômio capítulo 12, Deus sempre fala, não é, quando vocês estavam no deserto, cada um podia fazer o que bem parecia, mas quando entrarem na terra de Canaã, não é em qualquer lugar não. Não é o lugar que você preferir, não é o lugar que você escolher, é o lugar que eu escolhi, para ali pôr o meu nome. Lá vocês vão me adorar. Lá vocês vão comer os sacrifícios, as ofertas. E esse lugar, no Antigo Testamento, era Jerusalém. Jerusalém é o fator da unidade do povo judeu. Foi no Antigo Testamento, foi no Novo Testamento no começo, e também foi depois que o povo de Israel foi disperso, depois que Israel e Jerusalém foram destruídos por general Tito, no ano 70 depois de Cristo. Todo Israel foi disperso, os judeus foram dispersos pelo mundo inteiro. Até que no ano de 1948, a figueira brotou de novo. O meu pai me contava essa história. O meu avô era um grande homem de Deus, na cidade de Tifu. Nas ruas, naquele dia da votação, na ONU, pelo Conselho de Segurança, se Israel seria um país de novo. Todo mundo falava que era impossível, mas meu avô fala assim, a figueira vai brotar de novo. E naquele dia houve um milagre. Os russos, o representante russo, que já tinha declarado que ia votar contra. Não sei por que cargas d'água, naquele dia ele votou a favor. Foi uma surpresa. Então, por unanimidade, Israel voltou a ser a nação de novo. Mas Jerusalém não estava nessa terra. Jerusalém estava com a Jordânia. Daí na Guerra dos 6 Dias, eu me lembro, eu era uma criança. Na Guerra dos 6 Dias de 1967, eu tinha 15 anos de idade. Criança não, eu era um adolescente. Eu me lembro, na escola, naquele tempo não tinha televisão colorida, não tinha nada disso. Levava rabinho de pilha. E no intervalo o professor parava tudo para a gente ouvir. O repórter isso, o noticiário, para a gente ouvir. E a gente ficava surpreso. Os judeus, com pouquíssimos homens, estavam afugentando muito mais exército, 20 vezes mais numeroso. Com um tanque, eles perseguiam, uns 20 tanques árabes. E em 6 dias, eles reconquistaram as colinas de Golã, reconquistaram o deserto de Sinai e reconquistaram Jerusalém. E toda a parte ocidental, a Cisjordânia. E Jerusalém nunca mais foi devolvido para os árabes. Por respeito aos árabes, também para poder manter a paz, eles entregaram parte daquela região de Jerusalém para a autoridade palestina para administrar. Mas é terreno de Israel. É terra de Israel. Por causa dos palestinos que moram lá. Até mesmo o lugar mais sagrado dos judeus, que é também o lugar mais sagrado dos árabes, que é a esplanada das mesquitas, onde era o antigo templo. Lá os árabes que dominam, que controlam e administram. Os judeus não entram lá. Por isso que os judeus só podem chegar até o Muro das Lamentações, que é o lugar mais próximo que eles podem chegar ao lugar do antigo templo. E eles choram lá, choram pela vinda do Messias, eles choram pela reconstrução do templo. Jerusalém é o fator de unidade do povo judeu. Isso é apenas uma figura. A igreja, a localidade, é o fator de unidade do povo de Deus.
quando falamos da localidade. O que é colocado de lado? A minha preferência, a sua ordenança, o seu jeito de fazer as coisas, o meu jeito de pensar, o meu jeito de administrar. Tudo isso não vale mais nada. O que vale é que estamos na mesma cidade, e nesta cidade Deus tem uma só igreja. E nós temos de ir para a cruz, tomar a cruz, aprender a lição da cruz, negar-me a mim mesmo e respeitar uns aos outros, aceitar-nos uns aos outros, porque todos somos membros do corpo de Cristo. Todos nós somos membros da família de Deus. Isso é que traz glória ao Senhor. Mesmo no nosso meio, houve problemas no passado. Eu contei a história para os irmãos. Nós só conhecemos a história da igreja como praticamos a partir dos anos 70 aqui. Antes disso havia os anos 60, que também houve a história. Mas também, na nossa história, havia os anos 40, anos 50, anos 60, no Oriente. Nos anos 70 aqui, os irmãos acharam, que vida da igreja maravilhosa. Mas antes disso, cada década havia uma divisão. Nos anos 50 houve divisão forte. Nos anos 60 houve divisão forte. Por quê? Porque o homem tem fermento. Então nós ficamos muito decepcionados quando as coisas surgiram, quando houve essa separação de irmãos nos anos recentes. Não fiquem decepcionados, irmão. Não fiquem demasiadamente decepcionados. Deem graças ao Senhor que nós ainda estamos aqui. Porque se você olhar para essa decepção, olhar para as coisas negativas, irmãos, você vai afundar. Enquanto Jesus não voltar, essas coisas vão continuar acontecendo. Por isso que eu tenho o encargo de falar um pouquinho a mensagem desta noite. Mas nós podemos prevenir se nós tivermos a visão. Se nós conhecermos a palavra. Se nós tivermos uma visão governante que nos governe. Paulo, eu falei isso para vocês naquele dia também. Para Paulo tudo dava errado. Ele pegava um barco, o barco afundava. Ele ia sair para pregar o evangelho, era preso. Não ande com ele, porque se você andar com ele, ele sendo judeu, vai receber uma quarentena de açoites menos um. Mas você vai receber uma quarentena mesmo. Ele vai receber 39 chicotadas, mas você, por não ser judeu, você vai receber 40 chicotadas. Tudo dava errado para ele. Mas ele nunca desanimou. Por quê? Porque ele tinha a visão celestial. E nós na igreja, irmãos, precisamos ter a visão celestial. E nosso encargo na conferência para os jovens é que os jovens também tenham a visão celestial. Não só os mais velhos. Muitos dos mais velhos foram embora. Não estão mais conosco. Alguns foram para o mundo. Outros são nossos opositores. Por quê? De certa maneira, perderam a visão. Permitiram que essas diferenças humanas se sobrepujassem à visão celestial. Usando termos do que nós falamos na conferência de jovens, o inimigo quer apagar o seu fogo. O tema lá da conferência de jovens foi: o fogo não se apagará. Eu não quero ficar correndo aqui, irmãos. Mais 40 anos. O Pedro tem falado bastante disso. Eu não tenho mais 40 anos, Pedro disse. E daí me puxou junto. E o Wesley também não tem. Para ficar dando volta no deserto. Correndo com a tocha sem fogo. Eu corri 40 anos. Mas cadê o fogo? Primeiros 2 anos tinha fogo. Depois 38 anos correndo sem fogo na tocha. Não tem sentido, irmãos. Ou tem sentido? Tem que ter fogo. Eu oro a Deus para que o fogo se reacenda em cada um de vocês. Especialmente na igreja de Ribeirão Preto. Daqui que o fogo saiu. Aqui, usando os termos olímpicos, é como se fosse Olímpia. Daqui que sai a chama, saiu a chama olímpica. Que Ribeirão Preto volte a ser uma Olímpia espiritual. Que a tocha, a pira olímpica saia daqui. Os irmãos de Piracicaba falaram: o irmão você errou, você falou fogo olímpico, chama olímpica. Não é fogo olímpico, chama olímpica, é pira olímpica. Bom, irmãos, vamos ver hoje à noite 1 ou 2 itens
tem um item na vida da igreja, definição da igreja, que a igreja é o reino de Deus. Então vamos ver um pouquinho sobre isso. Vamos abrir nossas Bíblias em Efésios capítulo 2, versículo 19. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos. O que essa frase transmite? O que essa frase denota? Essa frase aqui quer dizer que a igreja é o reino de Deus. Nós não somos pessoas sem um país, sem uma nação. O que é um peregrino? O que é um estrangeiro? O estrangeiro é aquele que está fora do seu país. Quando você viaja, é bom viajar, irmãos. É bom conhecer outros países. É bom estar em Israel. Você não entende nada do que eles falam. É bom estar na Jordânia. Comer aquele pão árabe, o pão pita. É bom tomar o suco de romã deles. Mas o bom mesmo é arroz e feijão do Brasil. O bom mesmo é um dia você voltar ao Brasil, ao seu país. Eu me lembro quando a Marginal Tietê era feia. Cheirava mal. Daí naqueles anos iniciais em que eu comecei a servir a obra do Senhor, não tinha muita estrutura. Eu acompanhava o irmão Dong, e às vezes o irmão Dong não ia, me mandava. Daí eu fui para o Peru, irmãos, nos anos que tinha a cólera lá. Aquela doença. E os irmãos serviam peixe cru para a gente ainda. Ceviche. Se você não comesse, é o melhor prato deles. Eles preparam com todo o amor, servem para você e você olha para aquilo e você diz, não vou comer. Você ofende os irmãos, tem que comer. Daí você tem que orar com muita fé. Senhor, santifica este alimento. E lá, irmão, desculpe falar isso aqui. Todas as minhas visitas no começo, é que meu estômago, minha flora intestinal não estava tão acostumado com aquilo. Tinha diarreia direto. E tinha apagões de noite. Dura coisa, irmãos, é você ter diarreia no apagão. Daí eu tinha minha lanterninha. Essa lanterninha me salvou tantas vezes. Não é uma lanterninha como é, você escolhe e daí vira assim para cima e fica uma vela. Tem que ter uma base, fica lá. Isso me salvou muitas vezes. Daí quando eu voltava ao Brasil, e o André Dong uma vez fez reserva para mim, quando eu cheguei louco para voltar ao Brasil. Daí fui no aeroporto, o cara fala para mim, senhor Ma, a sua reserva está com erro. Você não está neste voo. Isso aconteceu 3 noites seguidas. Eu queria morrer, irmãos. O Senhor me fez passar por tudo isso para aprender. Daí depois da 3ª tentativa, me colocaram no voo, eu voltei. Quando eu cheguei no aeroporto, eu vi, irmãos, a Marginal Tietê com aquele rio fedorento. Eu queria descer para beijar. O seu país é o seu país. Não somos mais estrangeiros, nem peregrinos. O que é peregrino? Peregrino é uma pessoa que não tem país, fica rodando de país em país. São os ciganos. Os ciganos, sabe, não tem país. Eles não têm uma nação. Toda vez que nós vamos para a Europa, a gente visita Orádia. Orádia tem a maior concentração de ciganos do mundo. E lá os irmãos estão fazendo um trabalho maravilhoso de evangelização, de conscientização, de educação. Eles não conheciam noções de higiene, noções de estudar, de trabalhar. Então os irmãos fizeram um trabalho humano entre eles, notável. Construíram banheiros, com chuveiros, com vasos sanitários, para eles aprenderem as noções higiênicas. Abriram escolas para eles estudarem. Hoje, já uma geração inteira já estudou, foi para a faculdade, está trabalhando hoje. É um trabalho social incrível. E eles estão reunindo lá. E eles andam de país em país.
E onde eles gostam, eles ficam. Não tem um país para ele. Eles são peregrinos. E nós somos estrangeiros e peregrinos? Não, a Bíblia fala claramente. Já não sois. Quando fala já não sois, quer dizer o quê? Que nós éramos. Nós tínhamos uma pátria terrena, mas nós não tínhamos uma pátria celestial. Hoje nós temos uma pátria nos céus. O nosso país qual que é? Nós somos concidadãos dos santos. Concidadãos de que jeito? Nascendo no reino de Deus. Eu, por exemplo, eu ainda não sou brasileiro. Eu sou norte-americano. Já fui britânico por direito de nascença, por ter nascido em Hong Kong, uma colônia britânica. Mas hoje eu sou norte-americano. A minha cara de gringo me denuncia, né? Isso porque eu morei nos Estados Unidos e me casei com a minha esposa lá. Depois de, quando eu casei com ela, daí eu tinha o direito de receber o green card para ser residente permanente. E 3 anos depois de receber o green card, eu teria direito de me tornar cidadão norte-americano. Eu acho que vocês já viram vários filmes, né? Green Card, esses filmes, né? Que pessoas se casam, existe esse negócio lá. Pessoas se casam para a pessoa poder receber o Green Card e depois eles se divorciam. Então, quem recebe o Green Card paga $20 mil, $30 mil. Então, e daí na entrevista eles fazem todos de pergunta. Separam o marido e a esposa e perguntam, você dorme do lado direito da cama ou do lado esquerdo da cama? Qual é a cor favorita da sua esposa? O que sua esposa gosta de comer? E pergunta para a esposa também. Nós também fomos entrevistados. Só que quando estávamos sendo entrevistados, nós já tínhamos nos casado vários anos e minha esposa estava grávida. Então, ele simplificou bastante a entrevista. Olhou para a barriga da minha esposa e falou, eu acho que você se ama, o casamento é sério. Mas eu me tornei norte-americano por naturalização, não por nascimento. O Miguel é brasileiro, mas ele é brasileiro também por naturalização. Agora, meu filho Daniel, ele é brasileiro de nascença. E nós somos do reino de Deus, do reino dos céus, por naturalização? Ou por nascimento? Nós experimentamos um novo nascimento. Nós nascemos no reino de Deus. Então vamos ler alguns versículos, irmãos. Vamos ler João, capítulo 3, versículo 5. Eu vou ler também os versículos anteriores. Eu vou ler o versículo, a partir do versículo 1. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse, Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer essas coisas, esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus, em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo... Jesus introduziu um conceito que ninguém entendia. É um conceito totalmente novo. Nascer de novo. Não pode ver o reino de Deus. Ou seja, só pode ver o reino de Deus quem nasce no reino de Deus. E esse nascimento é chamado novo nascimento. Perguntou-lhe Nicodemos, como é que pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Então aqui temos o conceito do reino de Deus, é entrar no reino de Deus. Para entrar no reino de Deus tem que fazer o quê? Nascer da água e do Espírito, tem que nascer de novo. Então nós nascemos, nós entramos no reino de Deus por nascimento. Agora eu quero, aqui irmãos, fazer um pequeno desenvolvimento. Essa é a razão pela qual estou falando isso. A igreja é o reino de Deus. Mas não é só o reino de Deus. O reino de Deus é um termo mais amplo.
de uma maneira mais específica. Nós estamos no reino de Deus com um objetivo: entrar no reino dos céus. O reino dos céus é mais estrito, é mais limitado. Eu vou explicar e vocês vão entender. Daqui a 2 semanas e meia, daqui a 2 semanas, praticamente, que conferência nós vamos ter? Na Estância, Internacional na Estância. O seu objetivo é só ir para a Estância? O seu objetivo é qual? Hein, irmão? Não, estou muito espiritual. Vamos falar fisicamente. O seu objetivo é só chegar na Estância? Aham! Muito bom. Irmão Eduardo, muito bom. O objetivo não é só chegar na Estância. O objetivo é entrar no auditório. A Estância é o reino de Deus. O auditório é o reino dos céus. Muita gente pode entrar na Estância, mas só quem está inscrito com um crachá vai entrar no auditório. Tá certo? Entenderam? É isso aí. Ribeirão Preto, eu sei, tem muitos restaurantes. Você quer jantar no restaurante, no sábado à noite, é só aparecer no restaurante? E você chega lá, já vai ter vaga para você? Não. Você pode esperar 1 hora, 2 horas. Para poder entrar e pegar na mesa, o que tem que fazer? Reserva antes. Tem que pagar um preço. Então não é só entrar no reino de Deus. Na verdade, o que Deus quer nos mostrar é que nós precisamos entrar no reino dos céus. E é por isso que nós estamos na vida da igreja. A vida da igreja nos introduz no reino de Deus por nascimento. Mas Deus quer nos levar ao reino dos céus. O reino dos céus é o que vai descer dos céus para a terra durante o milênio. O nosso objetivo de estar na vida da igreja é participar do reino milenar e reinar com o Senhor. É por isso que nós estamos na igreja hoje. Hoje tem milhões e milhões de cristãos, estão todos no reino de Deus, mas só uma minoria vai ser arrebatada antes da grande tribulação e vai participar do reino dos céus. Então eu vou ler para vocês aqui. Os versículos que eu vou ler para vocês vão comprovar isso para vocês. Vamos ler. Então, olha só. Jesus garantiu. Quem entrar no reino de Deus tem que nascer de novo. Quem nasce de novo, pronto, já entrou no reino de Deus. Tá certo? Concorda ou não? Alguém discorda? Levante a mão. Tá. Quem nasce de novo já entra no reino de Deus. Agora, vamos ver o Evangelho de Mateus. Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7, versículo 21. Nem todo que me diz, Senhor, Senhor, nós invocamos o nome do Senhor hoje. Mas nem todo que invoca o nome do Senhor entrará no reino dos céus. Estou chocado. É isso mesmo. Você acha que só, Senhor Jesus vai entrar no reino dos céus? Não, você entra no reino de Deus. Quem que vai entrar no reino dos céus? A Bíblia fala em seguida. Mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Você nasce de novo? Você entra no reino de Deus. Você entra na igreja. Mas quem que vai entrar no reino dos céus para reinar com o Senhor? Só quem vive a vida da igreja na realidade. Vai entrar no reino dos céus aquele que vive na vida da igreja em realidade e faz a vontade do Pai que está nos céus. Aí já muita gente já desqualifica. Por isso, irmãos, eu falo isso para que nós tenhamos um pouco de temor diante do Senhor. Não é suficiente estar na vida da igreja.
nós temos que ser ativos, nós temos que levar o negócio a sério. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome, e em Teu nome não expelimos demônios, e em Teu nome não fizemos muitos milagres. Ou seja, fez muita obra. Fez muita obra exterior. Mas o que o Senhor fala para ele? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Fiz obra para mim. A palavra conheci quer dizer não aprovei. Mas eu nunca aprovei, nunca autorizei você a fazer essas obras. Você fez porque quis. Eu não reconheço. Não estou dizendo com isso, irmãos, que nós não devemos fazer a obra de Deus. Nós temos que fazer tudo de acordo com a vontade de Deus. É por isso que Jesus orou. Irmãos, agora isso aqui você liga com a oração do Pai Nosso. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O que Deus quer. Quando Jesus ora, quando você ora, é porque isso está no seu coração, pesa no seu coração. Quando Jesus orou, era o que estava pesando no coração dele. Venha o teu reino. O que Deus quer é que o reino dele venha. E seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ou seja, o que falta hoje na terra são pessoas que façam a vontade de Deus. Até mesmo na igreja, muitas vezes, irmão, nós não fazemos a vontade de Deus. Fazemos a nossa vontade, servimos a nossa maneira, podemos até ofender a Deus. Por isso, irmão, viver a vida da igreja é viver no Espírito. E Jesus também falou, em Mateus 16, falou para Pedro, quando ele revelou a igreja pela primeira vez. E também te digo, Pedro, quando Pedro falou que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus falou para ele: também te digo, que tu és Pedro, uma pedrinha, e sobre esta pedra, uma rocha, que é que Jesus Cristo, edificarei a minha igreja. E as portas do inferno, do Hades, não prevalecerão contra ela. Daí em seguida Jesus fala: dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Ou seja, a igreja é o reino dos céus na terra hoje. Quando você vive na realidade da igreja, você vive a vida da igreja para valer, você tem a chave do reino dos céus. Isso é o significado da vida da igreja. Então vamos continuar aquele versículo de Mateus 7, versículo 23. Nunca vos conheci, apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Daí o Senhor explica um pouco mais. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. O que significa edificar sobre a rocha? É praticar a palavra. Não é só ouvir. Ouve, todo aquele que ouve e pratica. E todo que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Então, o que é fazer a vontade de Deus para estar na realidade do reino dos céus? É ouvir a palavra de Deus e praticar. Então vamos avançar um pouco mais para mostrar para vocês que só estar na vida da igreja não é suficiente. Nós temos de ter um viver digno. A vida da igreja é santa. A igreja é singular, é única. Não estamos, eu quero repetir, não estamos em mais uma igreja. Estamos na igreja. Nós aqui, irmãos, não negociamos. Sim, precisamos nos modernizar, precisamos nos atualizar para alcançar mais pessoas, mas nós não queremos trazer o mundo para a igreja. Não queremos usar métodos mundanos.
Ah, irmão Ezra, bateria não é mundano, não? Guitarra não é mundano? Devia só ter piano. Você sabia, queridos irmãos? Eu quero abrir um parênteses, irmãos, conversar um pouquinho com vocês. Ah, essas músicas novas, melodia nova, não é mundano? Quero cantar música do Inário Preto. Pesquise um pouco, irmãos, a origem das melodias do Inário Preto. Alguns foram compostos. Foi a composição de alguns lá. Mas era tudo melodia moderna da época. Uma das músicas favoritas dos irmãos é Desde Betânia. Desde Betânia. Esse é um irmão que compôs. Não, é Londonderry. É uma música folclórica. Pessoas dançavam com essa música. Puxa, isso é adoração ao Pai. Adoração ao Pai é a música nacional da Alemanha. Deutschland, Deutschland, überall. É que os nazistas cantavam. Está no nosso hinário. Desculpe, agora você não vai poder mais cantar esse hino, né? Ó Senhor, teu belo ser ganhou-me. Eu pensei que isso aqui é mais recente. Foi composto nos anos 70, 80, 60, 70, eu acho. Nos Estados Unidos. Por um irmão, cooperador lá. Eu descobri que essa também é uma música folclórica, da moda. A pessoa cantava nos clubes, nos bares. Os missionários, quando foram para a China, levaram as músicas europeias. Nenhum chinês sabia cantar. Daí o que eles fizeram? Daí eles adaptaram as músicas para a música caipira do interior da China. Daí a chinesada começou a cantar. Irmãos, o negócio não é que melodia, é alcançar as pessoas. Não queremos trazer o mundo. Você gosta desse hino? Deus está comigo. Você gosta? É uma melodia moderna, mas toca no seu coração. Os jovens hoje, se você cantar essa música, 12 estrofes. Doze estrofes. Não, nenhum jovem vai querer cantar. Tem música 262. Rapaz, quando cantaram eu não reconheci o hino. Os jovens choravam cantando. É um hinário que nós nunca, uma música que a gente nunca cantou nas últimas 2 décadas. Daí eu fui descobrir a origem, a melodia original. Puxa, eu me lembro, eu cantava quando era jovem, adolescente. 3 estrofes, tudo cantado do mesmo jeito. Uma melodia até gostosa. Mas quando eu dei uma nova roupagem, os jovens choravam cantando. Ressuscitaram esse hino do Inário Preto. Atualizar, modernizar. Irmão, não podemos ficar com a mente tão fechada, não. Os Beatles. Rapaz, eu me lembro, quando os Beatles apareceram, foi o maior escândalo. Eu tive que defender os Beatles diante dos meus pais. Yellow Submarine, Yellow Submarine. Daí eu perguntava, papai, olha que melodia bonita. Hoje os Beatles são clássicos, comparado com as bandas que tem hoje. São clássicos, são moderados. Então, irmão, não estamos aqui para defender isso e aquilo. O importante, irmãos, é não ser mundano, não trazer o mundo. O importante é alcançar as pessoas onde elas estão. Eu falo isso, irmãos, porque na igreja, nós temos que viver a realidade do reino dos céus. Não queremos trazer métodos mundanos para a igreja. Queremos nos manter na nossa identidade, que é a palavra de Deus. Então vamos ler mais alguns versículos. Vamos ler agora Efésios 5:5.
Vamos ler o 3 em diante. Mas a impudicícia, que quer dizer a fornicação, mas a impudicícia e toda sorte de impurezas, ou cobiça, nem sequer se nomeie entre vós, como convém a santos. Está vendo? Paulo aqui está mostrando como deve ser a vida da igreja. Na vida da igreja, em Éfeso, havia fornicação, havia toda sorte de impurezas, havia cobiça. Nem conversação torpe. Literalmente quer dizer obscenidade. Palavras obscenas. De vez em quando, irmãos, eu ouço alguns irmãos falar e daí o irmão fica bravo, daí solta um palavrão. Eu tenho que esconder meu rosto. Sem querer, irmãos. Isso mostra que lá fora, no mundo dos negócios, esses irmãos soltam esses palavrões direto. Mas no nosso meio, daí de vez em quando escapa. É obscenidade. Nem palavras vãs ou chocarrices. Chocarrices são gracejos, piadas maliciosas. Coisas essas inconvenientes. Antes, pelo contrário, ações de graça. Daí, Paulo adverte. Sabei, pois, isto. Nenhum incontinente, nenhum fornicário, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Deus, de Cristo e de Deus. Ou seja, Paulo não estava falando para incrédulos, ou estava? Paulo estava falando para a igreja em Éfeso, irmãos da igreja em Éfeso. Falou, cuidado. Se vocês praticam essas coisas, você pode estar na igreja, mas vocês não vão herdar o reino de Cristo e de Deus. Os irmãos viram? Quando fala herdar, irmãos, aí isso se refere ao reino dos céus. Você pode estar no reino de Deus, mas não herdar o reino de Deus, tá? Herdar o reino de Deus tem a ver com esse negócio do reino dos céus. Você nasce no reino de Deus por nascimento, pelo novo nascimento. Mas para entrar no reino dos céus, você tem que fazer a vontade de Deus, do Pai que está nos céus. Vamos ler agora também, irmãos. 1 Coríntios 6. Versículos 9 a 11. Ou não sabeis? Não sejam ignorantes, Paulo estava dizendo. Vocês têm que saber uma coisa. Vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Que injustos são esses? Os injustos incrédulos? Não. Os injustos que estão na igreja. O que é um injusto? Está bem claro. A justiça aqui significa fazer a vontade de Deus. Buscai, pois, em primeiro o seu reino e a sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Fazer a justiça de Deus é fazer a vontade de Deus. Não vos enganeis, nem fornicários, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, que são os homossexuais, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Ou seja, Paulo estava dizendo para eles, Coríntios, cuidado, no meio de vocês existem irmãos que estão em fornicação, existem irmãos que estão adorando ídolos, existem irmãos adúlteros, existem irmãos efeminados, sodomitas, homossexuais, tem irmãos que são ladrões, tem irmãos avarentos. Irmãos, quando fala ladrão, ou homossexual, ou fornicário, ou adúltero, ou e avarento, que ama o dinheiro. Daí pega mais maioria, né? Nem bêbados. Opa. Nem maldizentes. Aí pega um monte de gente. Maldizente é falar mal dos outros. Mas em Ribeirão Preto eu sei que ninguém fala mal de ninguém. Aqui é uma igreja muito especial. Ninguém fala mal de ninguém aqui. Se você fala mal de outro, está nessa categoria. Nem roubadores herdarão o reino de Deus. Irmãos, para herdar o reino de Deus, irmãos, o negócio aperta. Por isso que eu tenho esse encargo. Nós só dizemos, nós somos a igreja, estamos na vida da igreja. Não, a vida da igreja tem um significado. É viver na realidade. Por isso nós precisamos ajudar uns aos outros. Você me ajuda, eu te ajudo.
Eu preciso de ajuda, irmãos. Eu preciso de ajuda. Se um dia eu estar falando com alguém, daí falar que o irmão fulano, irmão, não vamos falar mal dos outros. Obrigado, irmão. Preciso ser ajudado. Mas o versículo 11 é um encorajamento. Tais fostes alguns de vós. Mas não são mais, graças a Deus. Mas vós vos lavastes. Mas fostes santificados. Mas fostes justificados. Em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Vamos ler mais um versículo. Vamos ler Gálatas 5, 19 a 21. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, terrível, tudo isso aqui é terrível. Idolatria, feitiçarias, terrível, terrível. Agora os outros, não é tão terrível assim. Por quê? Porque a gente pratica. Inimizades. Tem inimizade aqui? Tem algum irmão, alguma irmã que não conversa com outro? Porfias. Barreiras, contendas, ciúmes. Tem ciúme aqui? Iras, discórdias, brigas, porque não concordam. Dissensões, formam partidos, não concordam com aquilo, daí critica, fala mal. Facções, daí facções são as panelinhas. As panelinhas da igreja. Invejas. Você tem inveja de alguém? Eu estou na igreja 20 anos, irmão, não me colocaram num lugar de destaque. Aquele irmão entrou 5 anos e já está no lugar de destaque. Tenho inveja. Bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Vocês estão na igreja, mas não vão herdar o reino de Deus. Vocês entraram no reino de Deus por nascimento, mas não vão entrar no reino dos céus. É que não tenho tempo agora. Tinha um jovem rico que veio perguntar para o Senhor: Senhor, mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna? Herdar é uma palavra muito especial. Ter a vida eterna é uma coisa, é nascer de novo. Mas herdar a vida eterna tem a ver com a herança. É relacionado ao reino dos céus. Tem a ver com galardão. Reinar com o Senhor os 1000 anos. Irmão, nós não estamos na igreja sem meta. Não estamos na igreja só por viver a vida da igreja. Nós estamos na vida da igreja com uma meta. Nós queremos chegar ao reino. Quando Jesus voltar, nós queremos reinar junto com Ele. Senão nós estamos correndo em vão. Senão a gente está dando soco no ar. Não vamos atingir a meta. Quando chegar a grande tribulação, nós vamos ficar. E depois, há uma boa possibilidade que a gente fique fora dos 1000 anos ainda. Nem todos hoje no cristianismo concordam com essa verdade do reino milenar. Existe a linha do amilenarismo. Eles não creem no milênio. Tá? Eu já falei aqui, nós temos sim a nossa teologia. Nós não somos tontos, não somos uns bobos, tolos. Na vida da igreja, nós temos uma linha ministerial muito clara. É o que nós herdamos do irmão Watchman Nee, do Witness Lee e do irmão Dong. Essa é a linha que o Senhor nos deu. E nós temos a nossa teologia. O livro que eu escrevi, A Genética Divina, tem muito da nossa teologia. Nem todos concordam de que em Gênesis 6, os anjos caídos vieram para a terra. E
tiveram relações com as mulheres. Tem alguns grupos evangélicos que não creem nisso. Eles não creem nos gigantes que houve na terra. Eles não creem. Tem alguns grupos cristãos hoje que não creem no intervalo. Que entre Gênesis 1:1 e Gênesis 1:2 houve um intervalo de milhões e milhões e milhões de anos. Essa teoria tudo vem, essas doutrinas, na verdade, vêm tudo dos irmãos unidos. E nós somos nessa linha. Nós não forçamos, não obrigamos ninguém a seguir, mas é a nossa teologia. Então tem alguns irmãos líderes no nosso meio que não concordam. Então a gente fala, irmãos, ninguém força ninguém. Se você não concorda com essa nossa teologia, então é difícil ser um líder no nosso meio, não é verdade? E também eu vou dizer uma coisa, irmãos, eu falo isso com muito temor e tremor. Quando falei sobre aquela palavra de Atos capítulo 2, e perseveravam diariamente no ensinamento e na comunhão dos apóstolos, no partir do pão e nas orações. E havia temor na igreja. Muitas vezes no nosso meio parece que não tem temor. Os irmãos se acham no direito de levantar e criticar os irmãos responsáveis, criticar os irmãos cooperadores, criticar a obra do Senhor do jeito que quer. Eu falo para os irmãos, onde isso é permitido? Só aqui mesmo. Porque se fosse na Assembleia de Deus, se fosse na Igreja Batista, essa pessoa já teria sido expulsa há muito tempo. Só no nosso meio isso é permitido. O irmão se levantar na reunião e criticar o irmão responsável, criticar o cooperador, criticar o irmão Dong, criticar a obra do Senhor. Nós temos que ter mais temor, irmãos. Nós estamos no reino dos céus. No reino dos céus. O Pedro falou em Brasília. Nós não exigimos que todo mundo concorde com tudo. Nós temos a liberdade. Mas guarde para si. Tenha temor. Nós não estamos aqui na igreja para instituir a uniformidade. Todo mundo igualzinho, todo mundo pensando do mesmo jeito, todas as igrejas do mesmo jeitinho. Não, não, não. O bonito é ser um na diversidade. É saber que eu e Alcides pensamos igual em muitas coisas, mas tem algumas coisas que ele pensa diferente de mim. Mas eu respeito o Alcides, e ele me respeita, e nós podemos ser um e trabalhar juntos. Isso é que glorifica o Senhor. Porque senão, irmão, se todo mundo pensa do mesmo jeito, nós seríamos um monte de robôs. Todo mundo igual, número de série, 1, 2, 3, 4, 5. Não. Até minha orelha direita e minha orelha esquerda não são iguais. O meu olho esquerdo tem a dobra, o meu olho direito não tem a dobra. Você não entende o que é dobra. Os chineses, especialmente as mulheres, eles fazem, as mulheres que não têm a dobra do olho, da pálpebra, pagam dinheiro caro para fazer a cirurgia cosmética para ter uma dobra. Então o meu olho tem uma dobra natural, outro que não tem. Tenho puxado isso aqui já faz tempo e não dobra. As mulheres chinesas, quando a pessoa dá, Shuang Yan Pi, que coisa linda. Olho com dobra. Esses dois olhos são diferentes, mas eu amo ambos os olhos. O meu corpo é o símbolo da diversidade. Todos os membros são diferentes, mas trabalham todos juntos. Isso é a igreja, irmãos. Amém? Vou terminar aqui. A igreja é o reino de Deus. E você está nesse reino de Deus. Por nascimento. Agora nós devemos tratar de entrar no reino dos céus. Você já chegou na instância. Trate de entrar no auditório. Para participar da festa. Amém? Nós não somos mais peregrinos, nem estrangeiros. Nós temos uma pátria. Nós somos cidadãos, concidadãos dos santos. Louvado seja o Senhor. Vamos ficar de pé, vamos orar? Amém? Por favor, irmão Cides, venha orar por nós, pela igreja, pelos irmãos. Amém. Senhor Jesus. Amém. Nós te louvamos, Senhor. E agradecemos. Queremos estar atento que o Espírito diz às igrejas. Senhor, queremos estar sempre atento ao teu falar. Continua falando conosco, Senhor. Senhor, nós tivemos esse privilégio, Senhor. O Senhor nos escolheu um dia. Nós fazemos parte, Senhor, do teu plano
Nós fazemos parte da tua administração. Senhor, nós somos a tua igreja. Nós somos membro do teu corpo. Senhor, continua falando conosco. Nos dando sempre esse espírito de sabedoria e de revelação, Senhor. No pleno conhecimento da tua pessoa. Senhor, nós queremos fazer a tua vontade. Senhor, nós precisamos te conhecer. Ó Senhor, nos dê um coração de busca. Senhor, que possamos alimentar de ti. Por meio da tua palavra. Ó Senhor, para vivermos por ti. Seja conosco, Senhor. Também dá esse coração de perseverança. Senhor Jesus, nos dá um coração simples, Senhor. Nos dê um espírito inabalável, Senhor. Senhor, nós contamos ainda com a tua graça. Senhor, usa da tua misericórdia. Senhor Jesus, tenha paciência com o teu povo. Senhor Jesus, nós cremos que aquele que fez a promessa é fiel. Ó, e vai cumprir. Amém, Senhor. Amém. Jesus é o Senhor da nossa vida. Amém. Abençoa a igreja Ribeirão Preto. Amém.